Então, a gente tem aí o exemplo das idades, a gente tem aí os grupos A, B e C em relação à idade. A gente já fez alguns comentários, né, sobre essas distribuições. O que eu quero mostrar para vocês então é como é que a gente calcula a média, a variância e o desvio padrão desses conjuntos de dados. Eu vou usar como exemplo aí o grupo A para pegar os valores. Mas como é que a gente então calcula a média? Nós vamos pensar que aqui a gente tem uma amostra, tá? Então, a ideia é fazer a soma de x e dividir por n, tá? O que é a soma de x? É a soma de todas as idades. Eu vou fazer para o grupo A, certo? Então, que conta nós temos que fazer, né? A soma de x nada mais é do que 31 mais 32, mais 32, mais 32, mais 33. Se vocês fizerem essa conta aí, vocês verão que isso aí é igual a 160, certo? Então, agora a gente já tem um numerador. O que a gente precisa saber? Quanto é o denominador? A parte de baixo aí dessa conta. O denominador aqui é, né, o número de pessoas. Nesse caso aí, 5 pessoas. Então, a média aqui é 160 dividido por 5. E isso aí dá os 32 anos. Ok? A minha sugestão é que vocês calculem, então, as médias dos 3 grupos. Bom, o que a gente viu, né? Que os grupos aqui, eles têm uma dispersão diferente, né? A gente já olhou, né? Os grupos A, o B e o C. Então, olha só, quando a gente pega aí os valores, né? Dos grupos, por exemplo, vou pegar aqui o do grupo A, né? Se eu penso que a média está ali no centro da distribuição, né? Eu vejo que eu tenho uma certa distância dos valores do grupo A. Então, eu vou pegar, tá? E vou pensar que, né? O 32, ele tá, tipo, no centro, né? O que nós temos aí no grupo A? Nós temos uma pessoa que tem 31 anos, né? E nós temos 3 pessoas aí que têm 32 anos. E nós temos uma pessoa que tem 33 anos. Vejam que a gente tem uma certa distância, né, de cada uma das idades em relação à média. O que é calcular a variância? Nós temos, né, nós vamos usar aqui um símbolo, né, S2, tá, que é a soma da distância de cada um dos valores de x em relação à média, e nós vamos elevar isto ao quadrado. Tudo isso dividido por n-1, certo? Isso aqui é a fórmula. Bom, nós temos a fórmula, mas eu quero falar para vocês um pouco da ideia. Vejam, o que a gente tem no numerador? X menos x barra. Eu quero conhecer a distância de cada um dos valores em relação à média. O que eu estou vendo aqui? Que a distância desse, né, indivíduo que tem 31 anos em relação ao 32 é o quê? 1 ano, né? Só que é menos 1 quando eu faço x menos x barra, porque nesse caso aqui é 31 menos 32. 31 menos 32, na verdade, isso aqui é menos 1, certo? Esses 3 caras aqui, essas 3 pessoas, né, elas estão a que distância da média? 0, porque é 32 menos 32, certo? Então, as distâncias dessas aqui, né, é igual a 0. Já a distância do indivíduo mais velho desse grupo é 33 menos 32, e isso aqui é igual a 1, certo? Então, né, aí a gente tem todas as distâncias que eu preciso para o meu numerador, certo? Então, eu tenho ali menos 1, mais 0, mais 0, mais 0, mais 1, certo? É a parte de dentro aqui do parênteses. Só que, vejam, se eu fizer menos 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 1, isso é igual a 0. Isso sempre vai acontecer, tá? Quando a gente somar as distâncias dos valores em relação à média, isso sempre vai ser igual a 0,
tá? Então, a gente usa um artifício matemático para evitar isso aí, que é elevar essas distâncias ao quadrado. Por isso que a gente diz que a variância leva em conta o quê? Os quadrados das diferenças dos valores em relação à média, tá? É um artifício matemático para a gente ter um valor aí, que nesse caso vai ser sempre positivo, porque eu tenho soma de quadrados, tá? Todo valor elevado ao quadrado, não interessa se ele é positivo ou negativo, ele fica positivo, tá? Isso aí a gente tem que lembrar. O que eu vou ter aqui? Então, 1 ao quadrado é 1, mais 0, mais 0, mais 0, porque lembrando, 0 ao quadrado é 0, mais 1, isso aqui é igual a 2, ok? Bom, com isso, a gente tem... Que bom que eu vou ter os resultados do YouTube. Então, o que a gente tem? A gente tem, né, a soma dos quadrados, que são, né, que é igual a 2, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Então, a soma, né, de x menos x barra ao quadrado, isso é igual a 2, mas a minha fórmula diz que eu tenho que dividir tudo isso por n menos 1. Então, s ao quadrado é igual a 2, n menos 1, lembrando, n é igual a 5, então n menos 1 é 4, e isso aí vai dar 0,5. No caso, 0,5 anos ao quadrado. Tá? E aí, com isso, a gente viu o cálculo da variância.